Olá, hoje nós vamos para o capítulo 11 do livro do profeta Oséias. Nós chamamos esse capítulo de O Amor Incansável de Deus. E na verdade é uma grande declaração de amor de Deus pelo seu povo, uma grande declaração de amor de Deus por nós. Há um momento em que o próprio Deus diz assim, olha, eu já não destruirei mais Efraim, não darei curso à minha cólera. Por quê? Porque eu sou Deus e não um homem, né? O amor de Deus é derramado sobre o seu povo nesse momento, apesar do profeta chamar a atenção da infidelidade de Deus. Mas eu quero, da infidelidade do seu povo. Mas eu quero que você preste atenção como o profeta apresenta Deus nesse momento. E ele vai apresentar Deus com instintos maternos. Agora, o povo de Deus não é apresentado como se fosse a esposa infiel, mas é apresentado como se fosse o filho de uma mãe que embala, de uma mãe que coloca no colo, de uma mãe que envolve com seu amor. Olha a mudança. O profeta Oséias sempre falava do povo como a esposa. Agora, o meu filho. Leia comigo aqui, olha. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Veja que lindo, olha que lindo. Israel era ainda criança e já eu o amava. E do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais os chamei, mais se afastaram. Ofereceram sacrifícios aos Baals e queimaram ofertas aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar. Tomavam nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como que tira da boca uma rédea e dei-lhes o alimento. Ele voltará para o Egito e o assírio será seu rei, porque não quiseram voltar-se para mim. A espada devastará suas cidades, destruirá seus filhos que colherão assim o fruto das suas obras. Meu povo é inclinado a separar-se de mim, convidam-no a subir para o Altíssimo, mas ninguém procura elevar-se. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como a dama ou tornar-te como o ceboim? Meu coração se revolve dentro de mim, eu me comovo de dó e de compaixão. Não darei curso ao ardor da minha cólera, já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não um homem. Sou um santo no meio de ti e não gosto de destruir. Eles seguirão o Senhor que rugirá como um leão, ao seu rugido tremerão os filhos do ocidente. Os egípcios tremerão como uma ave, os assírios como uma pomba. Eu os farei habitar em suas casas, oráculo do Senhor. Ah, como é lindo esse texto, como é lindo, como é curtinho e como é denso, como é profundo. Primeiro, aquilo que eu lhe disse, agora o profeta mudou a maneira de se referir ao povo de Deus. O profeta sempre se referia a Israel, ou a Efraim. Efraim e Israel é a mesma coisa aqui, citando o povo do norte, do reino do norte, sempre como uma esposa. E uma esposa que fora infiel, uma esposa que caiu na prostituição, uma esposa que traiu o seu Deus. Agora é diferente. Ele trata o povo como um filho. Mas o Deus que apresenta ele aqui, o Deus apresentado aqui, é um Deus que tem traços maternos. Veja só, Israel era ainda uma criança e eu já o amava. Do Egito chamei meu filho porque o povo foi tirado do Egito. Mas quanto mais os chameis, mais se afastaram. Ofereceram sacrifício a Baal. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar. Quem ensina a criança a andar? A mãe. A mãe que pega na mãozinha da criança para ensinar a andar. Tomavam nos meus braços. Quem carrega uma criança no braço? A mãe. A mãe. Olha aí. Segurava com laços humanos, com laços de amor. Tudo isso é um jeito maternal. Deus, então, se apresenta para o seu povo com amor de mãe. Isso é muito bonito,
que outros profetas, e em outros momentos, nós veremos Deus mostrando o seu amor, chamado pela Bíblia de Haramim, amor de útero, amor de mãe. Deus que toma o seu povo como se fosse o seu filho, Deus que amamenta, Deus que ensina a andar, Deus que tem carinho de mãe, amor de útero, amor Haramim. Olha que isso é maravilhoso, maravilhoso. E aí, o profeta vai dizendo, mas vocês estão inclinados a sempre a se desviarem, vocês estão inclinados a sempre ficar longe de mim, e vocês ficaram longe, vocês pecaram, e vocês não foram fiéis. Mas como eu poderia destruir vocês? Eu não posso fazer isso, eu não posso, porque eu não sou um homem, eu sou Deus. Eu não vou destruir, né? Já não destruirei Efraim, porque mesmo Deus vendo infidelidade, mesmo Deus vendo idolatria, mesmo Deus vendo, é o seu filho que está ali e ele não vai destruir ninguém. Isso é muito importante lembrar, viu? Deus não destrói, Deus não castiga. Não. Se nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, foi porque nós escolhemos esse caminho longe de Deus. Deus não destrói, Deus não castiga. Bom, vem cá comigo que alguns versículos para a gente entender. Versículo 1, aquilo que eu tinha dito para você, né? Israel era ainda criança, eu já o amava, e do Egito chamei meu filho. Né? Aqui, na verdade, é uma mudança. Osés agora trata Israel não mais como esposa infiel, mas como um filho. Tanto é que ele diz, olha, eu chamei meu filho do Egito, lembrando quando o povo era escravo no Egito e Deus tirou esse povo para a liberdade. Né? Aqui, aquilo que eu chamei a atenção, a imagem de um Deus com traços maternais. Veja só, eu, entretanto, ensinava Efraim a andar, tomava nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Ou seja, um Deus que tem traços maternais, que ama como uma mãe, que o amor de mãe é diferente, o amor de mãe é mais profundo, o amor de mãe é amor de útero. Um Deus que nos trata com traços maternais. E só para a gente entender, no versículo 7 traz para a gente dois personagens, não, 7? É 8. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, ou trair-te, Israel? Como poderia eu tratar-te como Adamá, ou tornar-te como Seboim? Quem que é Adamá e Seboim? Isso é interessante. Adamá e Seboim aparece várias vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, mas sempre ao lado da questão de Sodoma e Gomorra, como dois que foram tratados com dureza. Né? Gênesis capítulo 10, versículo 19, está lá. Gênesis capítulo 14 e versículo 2. E Deuteronômio 29 e 22 fala de Adamá e Seboim, que foram tratados com dureza por Deus. Né? Então Deus fala assim, como eu poderia tratar-te como Adamá ou tornar-te como Seboim? Meu coração se revolve dentro de mim, eu me comovo de dó e de compaixão. Então, mesmo Deus vendo todas as barbaridades que o seu povo fazia, ele tem dó e tem compaixão desse povo. Não darei curso ao odor da minha cólera, já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não um homem. Eu acho muito bonito quando o profeta Osés chama a atenção disso, porque muitas vezes a gente trata Deus com pensamentos humanos, como se Deus se vingasse, como se Deus ficasse triste, como se Deus ficasse com raiva, como se Deus virasse as costas para nós. Deus não é homem, Deus é Deus. E a única coisa que vem de Deus é amor. Então por que a gente às vezes tem essa coisa de achar que Deus está me castigando? Que triste isso, né? Por que tem às vezes gente que pensa que Deus está, de repente, virou as costas para mim e não me escuta mais? Que isso? Isso é diminuir Deus, transformar Deus num ser humano. De Deus só vem amor. De Deus só vem compaixão. Começa a mudar a sua maneira de olhar para Deus. Dele só vem amor.
E só amor que pode nos reconstruir, nos restaurar. Et crutim Domini, fugit partis adversa, vite teledo tribiuda, radigas Aleluia.